E agora vou convidar a Obrigada. nossa última palestrante desse dia, Isabela Franco, que é pacifista, médica, escritora e humanista. Ela vai falar para a gente sobre a importância do lar no processo de reconstrução. Seja muito bem-vinda, Isa. O seu microfone está fechado, precisa clicar ali para abrir. Aí. Muito obrigada, Má. Muito obrigada, Ilma. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada, ONG Paz Sem Fronteiras, por estar à frente deste movimento. E eu quero começar a palestra de hoje convidando mesmo para a gente sentir como que a gente pode sentir um ambiente diferente produzido por nós mesmos em conjunto. Então, eu vou convidar todo mundo que está participando, que está ouvindo, a gente experimentar um novo estado de com o nosso corpo, para a gente trabalhar um novo estado de receptividade às informações. Então, eu convido todo mundo a fazer uma inspiração bem profunda, trazendo a consciência, o ar inspirado, para a gente trazer esse ar, criando esse ambiente de tranquilidade, inspira profundamente, trazendo o ar até o abdômen baixo e expira com bastante profundidade também. Então, a gente vai inspirar e soltar o ar, trazendo o ar até a parte baixa do abdômen e expirando, trazendo, criando espaço nos espaços intercostais de cima. Inspira e solta. Quando a gente respira, Quando a gente respira com tranquilidade, a gente pode criar um ambiente, inclusive interno, para aceitar as novas mudanças. Por que que eu trouxe esse exercício logo de cara? Para a gente poder mesmo sermos receptivos à nova ideia que vai chegar. Eu começo contando, colocando como agente transformadora desse ambiente de paz e confessando um erro, que foi: eu não me preparei para este momento da maneira como eu achei que deveria ser preparado, mas eu entendi que tudo isso foi e é um processo de aprendizado. Então, aceitar as nossas limitações ou as nossas características faz parte, inclusive, da criação ativa de um novo mundo. Quando a gente aceita as nossas limitações ou as nossas características, nós somos capazes de agir ativamente no processo de construção do que a gente imagina ser o ideal. Então, primeiramente, a gente tem que lidar com a verdade, né? Lidando com a verdade, a gente é capaz de construir um novo caminho. Então, começo pedindo desculpas, inclusive por essa minha falha na comunicação. Falha essa que eu ativamente transformo em uma nova oportunidade de crescer, uma nova oportunidade de existir, uma nova maneira de me tornar esta oradora de uma nova mensagem, de uma mensagem que seja capaz de trazer tranquilidade e diversão também para esse novo mundo que a gente está construindo. Pedir desculpas, assumir é a melhor maneira que a gente tem de trabalhar em cima de resolver. Vamos resolver a causa. Então, primeiramente, assumindo isso, eu me coloco
como agente participativa e criadora desse novo ambiente mesmo. Peço desculpas, agradeço, e aí a gente começa a nossa nova história em conjunto. Eu vou me apresentar. Eu sou Isabela Bezerra Franco, tenho 33 anos, sou médica, me formei em 2017 na cidade de Ribeirão Preto e fiquei um ano. Em 2017 eu já comecei a ter alguns conflitos assim em relação à medicina, porque eu sempre via a medicina como algo que deveria ser olhado de todos os parâmetros. Não conseguia, por exemplo, chegava um paciente e vamos tratar a doença desse paciente. Eu sempre vi que queria saber como que funcionava mesmo a vida do paciente para a gente saber tratar o sintoma. Então, aí eu comecei, assim, a me questionar muito qual caminho eu deveria seguir. No quarto ano de faculdade, a gente precisa se definir, né? Fazer uma definição, assim, que especialidade a gente vai seguir. Mas para mim sempre foi muito difícil. Como que a gente vai tratar uma doença de pele, sendo que eu não sei como que o paciente, que o paciente come, ou o que aquela pessoa, como que ela vive. Não era impossível dentro da minha cabeça, assim, isso acontecer. Só que no interior de São Paulo, no interior, às vezes por falta de, inclusive, informação, que na verdade isso acaba sendo mesmo o grande limitador, né, na questão mesmo de formação de ideias, a dificuldade do acesso, não havia possibilidades de que era essa medicina que olhava o todo, né? E aí, quando eu me mudei, eu tive a visão de que essa maneira de fazer medicina, né, de que não só enxugava o gelo, mas que a gente descobria as causas, já existia e existia muito bem direcionada, ela já existia, só que ela existia, ela só não era mostrada para as pessoas. E aí eu conheci a medicina integrativa, que foi quando clareou a minha cabeça e eu pude parar de ter ansiedade quanto que rumo, né? Qual que rumo eu estaria tomando a minha carreira. E aí, quanto mais informação eu tive, quanto mais a minha cabeça ia se abrindo, mais fácil mais tranquila eu ia ficando, conforme o caminho que eu ia seguir. Porque quando a gente no quarto ano que você tinha que colocar por exemplo, definir uma especialidade, isso soava muito como um fator limitante. E, na verdade, a definição, de medicina integrativa me trouxe bastante tranquilidade, porque daí eu poderia, de fato, praticar uma medicina que funcionasse. Porque, assim, não tem muito jeito da gente tratar uma doença de pele sem saber da nutrição. Não tem como, não tem como a gente tratar a doença e não o ser humano. Então, o ser humano ele tinha que voltar a ser o palco, das atenções, porque senão você estaria dando mais voz a um sintoma do que a ele mesmo. E isso eu só fui conhecer depois, com o caminhar, né? Caminhando, seguindo a certeza dentro do meu coração de que existia uma nova maneira. E quando eu comecei a caminhar, as coisas começaram a aparecer. Então não tinha jeito de eu me tirar da história, porque eu era agente participadora e ativa dessa nova história. Mas eu só fui conhecer isso, só fui saber que esse mundo existia quando eu aceitei, que eu pensava dessa maneira. Então, a aceitação
ela é o primeiro passo mesmo quando a gente fala em construir um novo mundo. Primeiro parte do suposto de que a gente precisa aceitar e lidar com a verdade. Então, este convite a lidar com a verdade é um convite, na verdade, que nos proporciona mesmo a criação e fazer um novo mundo. Colocando isso um pouquinho de lado, a minha palestra é justamente a importância do lar no processo do recomeço. Tendo em vista que lar é um ambiente onde você se sente seguro, onde você se sente confortável, onde você sente que ali você pode descansar, repousar com tranquilidade, eu convido assim a pensar, inclusive a pensar e fazer junto, em conjunto, que lar é onde você encontra os motivos pelos quais você deve existir. Você encontra a parte das respostas que saciam a sua alma e você encontra pessoas e você encontra subsídios mesmo para construir esse mundo que você tem na ideia, onde você sente o resultado, onde você é capaz de construir em conjunto. Então, o lar, no conceito, ele é muito bonito, né? Mas a gente precisa sentir mesmo, de fato, essa tranquilidade para continuar existindo e para continuar perguntando, onde você pode continuar. Tem parte das suas respostas saciadas, mas tem espaço para continuar perguntando. Então, o lar é onde a gente se sente seguro, inclusive, para questionar, onde a gente se sente seguro para continuar. E aí, então, o lar é onde você pode ser de verdade. Aí, qual que é a importância disso, do processo de reconstrução? Tudo. Porque, na verdade, você não reconstrói nada sem ninguém. Você não constrói um novo ambiente sem a ajuda, e a colaboração de quem está do seu lado. Então, lar não é um ambiente físico, é um espaço emocional, mas é, sobretudo, o conhecimento e colaboração de quem anda junto com você. Então, o lar, ele deixa de ser algo que você busca e ele se torna algo que você transforma, que você é capaz de transformar em conjunto. Então, para a formação de um novo mundo, é de fundamental importância de que a gente goste do novo mundo que a gente está fazendo, né? Então, é transformar esse mundo também e fazer parte desse mundo um ambiente que seja gostoso, nutritivo. A nutrição, ela é, além dos subsídios, né, assim, que a gente encontra, que a gente sabe que faz bem para o organismo crescer, para o organismo se desenvolver, pensando tanto na parte como célula, como o organismo da gente, como ser humano fazendo parte disso, o que que a gente pensa num ambiente nutritivo para florescer? Um ambiente que seja gostoso, tem que ser confortável. Tem que ser confortável para a gente poder relaxar e receber, e transformar no que a gente quiser. Então, a gente precisa transformar o nosso lar em algo que seja prazeroso. E aí, como o ambiente ele é nutritivo, né? Ele serve que a gente sabe o que que é certo, o que que é errado. Quando funciona, quando floresce, vai, quando chega a, quando cresce, né? Quando encontra-se
um ponto para florescer. Peço desculpas também agora para também aceitando a importância de seguir um roteiro, porque justamente para a gente ter essa estrutura, para a gente saber para onde voltar, sabe? Assim, o lar é um lugar seguro para onde a gente pode voltar. E nos rodearmos seguramente, né, conscientemente, de subsídios nutritivos, é a gente escolher com consciência do que a gente vai se nutrir. Eu digo isso assim, como agente participativa mesmo da minha própria construção de paz. Se você, e convido também para quem estiver ouvindo, qual que é a importância da gente seguir um roteiro e seguir uma estrutura, é a gente fortalecer um ponto e a gente minimizar o que nos deixa inseguro. Então, se a gente já conscientemente a gente se cerca ou se coloca em um ambiente nutritivo onde você é capaz de florescer, você conscientemente também sabe para onde voltar. Essa é a importância de você seguir um mapa e de você seguir uma estrutura, inclusive estrutura essa que está entre um dos conceitos de lar, é onde você tem uma estrutura a seguir. Não é a questão de ser hierárquico, né? Assim, não é uma questão de mandar quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas de fato já entender que uma estrutura inclusive, uma coisa que traz paz. E se a gente está construindo mesmo um mundo, se a gente já está num mundo mesmo, onde a gente é provedor e construtor da própria paz, a gente tem que seguir e praticar o que a gente fala. Então, a importância da nutrição é justamente a gente ter para onde voltar. A gente olhar e saber que aquilo vai nos nutrir de boas, vai nos levar para um bom caminho. Eu fiz isso, peço licença para trazer um exemplo pessoal de uma das minhas pacientes, que ela era super resistente a iniciar um novo caminho, porque ela achava que ela não podia, que aquilo ali era uma questão que estava fora da cogitação do mundo real dela, do que ela entendia como saúde. E aí, com todas as eu já tinha tentado de várias maneiras incluir uma alimentação positiva, uma alimentação saudável, exercício físico, tudo. Mas ela achava que ela não conseguia. E aí eu peguei e sugeri para ela uma nova maneira dela fazer isso mesmo. E ela gostou. E ela foi gostando desse novo jeito de sentir. Ela mesmo sentindo como que ela funcionava num jeito que melhor, assim, melhor, ela foi capaz de tomar as próprias decisões. Então, era uma paciente, assim, que de todos os jeitos, ela não gostava de fazer exercício físico, não gostava de comer bem, e aí ela não aceitava nenhum sugestionamento. E aí eu peguei e sugeri ela de uma maneira divertida, onde não fosse imposta, e sim ela gostou, ela começou a curtir o processo, e ela mesma começou a esquecer do outro jeito que ela existia. Ela começou a gostar de tomar água, ela começou a gostar de comer bem, porque ela foi entendendo que aquilo ali, ela funcionava melhor, né? Então, um paciente que a vida inteira falou que tinha vícios em açúcar, que ela tinha vícios em refrigerante,
ela foi esquecendo desses vícios quando ela foi mesmo gostando de se alimentar de uma maneira mais saudável, de se alimentar com coisas vivas, e ela mesma foi mudando assim a maneira como que ela enxergava a saúde, que não era aquela coisa inóspita ou distante ou difícil para ela, que ela conseguia aquilo. Então, promover mesmo, fazer experimentar quando a pessoa experimenta e ela é capaz de gostar do novo jeito de existir, ela é capaz de continuar sem ela ter sem ser obrigação. Quando ela experimenta e gosta, ela mesma escolhe. E essa paciente mesma foi, foi incrível, assim, porque ela mesma começou a gostar de uma nova maneira de ser saudável, de curtir esse processo, assim, de construção. E ela saiu de um papel imaturo, quando, inclusive, que é essa questão de ser de maturo, né? De comprar a própria cura, de pedir o remédio, de achar que o remédio está ali, pronto, acabou. Ela passou a gostar do que ela estava fazendo. E ela começou a ver que ela funcionava muito bem daquele jeito. Então, colocar mesmo assim, para a parte da experiência, né? Trazer essa experiência para quem está fazendo, eu acho que é papel fundamental, assim, essa paciente, ela adorou e ela continua, ela segue, assim, é uma coisa que já ela incluiu como parte da vida dela ser saudável, e não deixou de ser um dogma, passou a ser algo que ela gosta. Então, isso passou a fazer parte da realidade dela, ela passou a gostar e passou a seguir isso, sem que isso fosse uma obrigação, e sim como um novo estilo de vida. Então, esses casos assim de sucesso, né, cases de sucesso, são casos que funcionam. Então, quando a gente vê materializado uma ideia, deixa de ser ideia e passa a ser matéria, a gente vê pelos resultados. E quando a gente convida uma pessoa a experimentar um novo jeito de existir, tem que ser divertido também, porque ela precisa gostar do que ela está fazendo. Essa paciente, ela adorou, inclusive essa paciente é minha mãe, e é muito legal, assim, a gente ver como que a gente também precisa ser ensinado a uma maneira mais saudável e mais divertida de viver, que pode ser possível. Então, nós somos, da gente falar, a gente precisa sentir e precisa mesmo despertar no outro essa noção de que é possível e de que conseguimos. E tudo isso se torna mais prazeroso à medida que a gente experimenta e dá certo. Então, aqui eu fico como mesmo, como caso de matéria, assim, eu dou o meu caso pessoal como matéria, me coloco também, me coloco à disposição para sanar dúvidas, para a gente discutir juntos novas maneiras, e fica aqui o meu agradecimento também por essa oportunidade, esse espaço para pensar, esse espaço para ser quem a gente é, e esse espaço mesmo para construir um novo mundo agora, para a gente fazer junto um novo mundo. Muito obrigada. Isa, muito grata pela sua participação, fechando aqui o segundo dia de palestras do terceiro ciclo de difusão da cultura da paz.
Gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Se quiserem mandar no chat também, fiquem à vontade, eu posso ler aqui. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Ô, Bom, Isa, Isa, então gostaria de perguntar. Ah, pode falar, Márcia. tudo bom? Isa, obrigado por compartilhar a sua história, assim. Fico feliz que você tenha aparecido, feito a palestra toda. Eu lembro que você tinha um paralelo muito legal sobre o processo de cura do corpo com o processo de cura da sociedade. Você quer falar sobre isso rapidinho para gente? Quero, Márcio, muito obrigada mesmo por me lembrar. Sim, eu tenho uma analogia bem legal, inclusive eu posso trazer, por quê, né? Essa analogia é bem legal mesmo, porque o que acontece? Quando a gente, posso trazer, vou trazer a minha experiência como, e a minha, o meu conhecimento médico, e trazer também a analogia para trazer para isso. Quando um corpo, quando acontece alguma coisa que a gente que a gente chama de acidente, né? Ou um novo evento, vamos chamar de novo evento, acontece, primeiramente a gente precisa, nossas células, né? Elas, como que elas funcionam? Elas automaticamente elas vão e estancam aquele novo evento, ou elas precisam se reorganizar de alguma maneira, né? Então, por exemplo, se a gente tem um acidente no nosso corpo, a gente pega, sofre um acidente. Nossas células elas vão funcionar como resgate. Primeiro resgata, primeiro para o sangramento, primeiro estanca aquilo e depois se reorganiza de uma nova maneira, se reestrutura e depois tem o processo de reabilitação. Então a gente divide, por exemplo, em 4 fases, né? O resgate, a reorganização, por exemplo, reconhecer, se reestrutura e depois se reabilita de uma nova maneira, de uma maneira mais que funcione daquele jeito. Então, por exemplo, quando a gente trata de doenças autoimunes, estava até conversando agora com um amigo meu, quando a gente fala em doença a comorbidade, né, em situação autoimune, quando o nosso próprio corpo reconhece como estranho, algo que é nosso. Então a gente fica num ambiente meio de brigas, assim, não sem esse reconhecimento. E aí, quando a gente passa a reconhecer aquilo como nosso, nossas células, inclusive, passa a reconhecer aquilo como parte, você tem que se adaptar e se reorganizar e se reabilitar e colocar de volta em curso, de uma nova maneira, de uma maneira que funcione mais. Quando a gente quando a gente sofre um acidente, né, a gente tem esse recrutamento das células, porque elas já são pré-estabelecidas para fazer isso. Então, tem a parte do resgate, né? Por exemplo, todas as células, elas vão ali estancar o sangramento, estancar o que está acontecendo, para depois se reabilitar e se reorganizar. Isso acontece no acidente. Quando a gente tem uma comorbidade ou uma situação autoimune, é quando o próprio corpo reconhece como estranho uma coisa que é dele mesmo. Então, fica um ambiente que não é confortável. Quando a gente está pensando em célula e trazendo para o organismo, primeiro a gente precisa da aceitação mesmo, parar de ver aquilo como a nossa célula e o corpo, né? Para de ver aquilo como estranho. Então, assim, reconhece, reorganiza, reestrutura e se coloca de novo.
Por quê? Porque você para de gastar energia na briga. É uma briga, né? Como uma célula, quando ela tá. Deixa eu voltar, minha linha de raciocínio. Trazendo para a ciência mesmo, vou explicar como que funciona a correção de um. Ai, Márcia, peço desculpas. Minha linha de raciocínio. Amiga, deixa tranquilo. Deixa eu respirar. É isso. Tá bom. Obrigado. Deixa eu respirar, eu vou concluir de uma maneira mais melhor, tá? Toda comorbidade, todo acidente, novo evento que acontece a nível celular, as nossas células elas precisam mesmo resgate para o que está acontecendo, se reorganiza, se reestrutura e se coloca de novo. Isso eu trazendo também a ideia para nós como corpo mesmo, como organismo, se um novo evento acontece, a gente não nega, a gente integra, a gente se organiza, se adapta e começa a funcionar de uma maneira que seja melhor, que seja mais harmônica, melhor, não pior, mas harmônica, que funcione mais, né? De uma nova maneira. Então, isso é parar de rejeitar, passar a integrar e passa a funcionar de uma maneira mais inteligente. Então, acho que dessa maneira me fiz entender, Márcio? Maravilha, Isa. Muito grata pela sua participação, fechando aqui o nosso segundo dia de evento.